Salmo 126. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, irmãos. Salmo 126 é o Salmo da libertação. É o cântico da libertação, onde o salmista, ele expressa a alegria e o contentamento de ser liberto pelo Senhor. Aqui está o sentido e o propósito da nossa libertação. O sentido da libertação é que Deus não quer o seu povo em cativeiro. Cativeiro vem apenas para ensinar o seu povo. O cativeiro vem apenas para disciplinar. Disciplinar não é condenar, mas é trazer uma firmeza e busca constante através de uma disciplina. Então, através da disciplina, nasce uma busca constante. Então, Deus não condena o seu povo por estar em cativeiro, não rejeita o seu povo por estar em cativeiro, mas apenas disciplina. Então, a disciplina que Deus tinha para esse povo foi algo assim tão tremendo que nunca mais, saindo do cativeiro babilônico, nunca mais o seu povo foi disciplinado por um cativeiro. Haja vista que passaram muitos anos e nunca mais eles foram cativos de nenhuma nação. Apenas não tinha uma nação para estar cultuando a Deus, mas a fé eles nunca perderam e perduram até hoje com a sua fé. E esse povo está lá, é o povo de Israel. Então, este salmo é o salmo onde traz o cântico de vitória de uma libertação. E é isso que nós precisamos também celebrar ao Senhor. Celebrar a nossa vitória por uma libertação. O verso 1 diz que eles estavam no cativeiro, mas estavam sonhando com uma liberdade. E quando eles saíram do cativeiro, eles estavam como que se houvesse estado em sonho e não vivendo aquela realidade, de tão esperado que era esse momento de libertação do cativeiro. Depois o verso 2 mostra que as nações vizinhas diziam: grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estão alegres. E eles realmente confirmavam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. O verso seguinte diz: quando os tempos de sequidão vierem novamente para nós, renova as nossas forças, assim como no Monte Neguebe, o gelo é descongelado pelo calor e se faz um fio de água e que rega toda a terra em volta desse riacho que desce em tempo de sequidão. Assim também nós precisamos que o Senhor regue a nossa alma no tempo das dificuldades. Por isso que o salmista ele vai dizer que a semente preciosa do qual eles levavam no tempo de reconstrução, a semente da reconstrução era dolorida porque eles não tinham nada, haviam perdido tudo, mas eles tinham uma única coisa, uma esperança e uma força para um recomeço. Por isso, a semente que eles estavam lançando em terra para um recomeço, ela teria uma dor quando estavam semeando, mas quando voltava na esperança, no decorrer dos anos, eles acreditavam que Deus ia lhe dando os molhos, o resultado de uma semeadura. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltarão consigo, trazendo seus molhos, ou resultado de uma semeadura. O Salmo 126 é o Salmo da libertação, e nós estamos aqui porque fomos libertos do poder do pecado. Nós estamos aqui porque nós fomos
libertos do poder destruidor do pecado. Então, se todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão pela internet, descobrirem o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor tem feito por nós, nós não retrocederemos para voltarmos a uma vida velha, mas para vivermos a cada dia em novidade de vida. Então, o Salmo 126 é o Salmo da libertação, é o Salmo onde o júbilo dos libertos perduram para todo sempre. Amém? Amados, damos sequência àquilo que nós estamos falando esse mês, porque esse mês é o mês de carnaval, é o mês da festa, da carne, da promiscuidade, do mal, e nós estamos tirando esse mês para nós aprendermos o que o pecado fez em todas as áreas de vida do ser humano. Então nós já estamos aí, passamos domingo passado, pecados e suas consequências. Então, domingo passado foi isso, hoje é uma continuidade, o pecado e as suas consequências. Se o Senhor nos der vida, domingo que vem, eu gostaria que ninguém perdesse e que convidasse mais alguém, porque vai ter uma integração, vai ter uma interação junto da ministração, vai ser algo que nós vamos ministrar e vai ser visual, amém? Vocês vão ver, porque diz o estudo que quando nós apenas ouvimos uma instrução, um ensino, apenas ouvimos, nós temos quase 90% de chance de esquecer o que foi falado. Mas se nós, além de ouvirmos, nós vermos, nós diminuímos essa chance de esquecimento, porque nós podemos até esquecer do que foi dito, mas a imagem ficou gravada na nossa memória. Então, domingo que vem vai ter uma interação, não percam, vai ser interessante, convide mais alguém, porque nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, nessa caminhada, nessa série de mensagens que nós estamos ministrando aos domingos, sobre pecado, nós estamos aprendendo sobre o pecado e as suas consequências. Domingo que vem, vamos aprender sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E depois, no último domingo, nós vamos aprender sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, eu acredito sim que o mês de fevereiro é um mês onde nós estamos aprendendo sobre santificação, buscarmos uma santificação. Mas ninguém busca uma santificação se antes não souber o que é pecado. Ninguém busca se santificar se não souber o que é pecado. E ninguém se santifica se não houver consequências do pecado na vida de uma pessoa. Então a condenação, o juízo do pecado só vem através de uma vida no pecado. Então, se não houver condenação, não tem por que nós nos afastarmos do pecado. Então, é um assunto muito importante, pouco falado. Existem campanhas de N motivações, não é? Campanhas vencendo muralha de Jericó, vencendo gigante, derrubando muralhas, buscando a vitória, enfim, não é? Mas dificilmente nós temos mensagens que confrontam o pecado e que falam, ensinam a respeito das consequências que o pecado traz para a vida eterna. Então é muito importante, é necessário. Se nós estamos vivendo esse tempo da graça, mas não é de graça que somos salvos. Aprenda isso. Se estamos vivendo esse tempo de graça, e existe muita confusão com relação à eternidade, até porque haja vista que hoje é muito fácil você buscar conteúdos, é muito fácil você ter conteúdos hoje para argumentos de várias coisas, mas a Bíblia ainda continua sendo a nossa regra de fé. Ela não se contradiz, ela se completa. Então a Bíblia mostra para nós, do primeiro livro até o último livro, mostra para nós a consequência do pecado na vida de uma pessoa e para a eternidade. Então, se Jesus, como hoje é noite de ceia, se Jesus morreu por nós, e nós acreditamos que o sangue de Jesus nos purifica do pecado e traz para nós uma vida eterna através dos seus ensinos e vida,
da qual Jesus nos ensinou como viver, e nós vivermos isso, somos salvos. Então, se Jesus morreu por nós, ele morreu para nos libertar das garras do diabo e do pecado. Então, a libertação do pecado é vista em todos os cultos de ceia. Por quê? Porque o sangue de Jesus perdoa todo o nosso pecado. E ele perdoando o nosso pecado é o ensino maior da nossa fé. Por quê? Porque aqui está expresso que havia uma condenação que pesava sobre nós. Havia uma condenação que estava sobre cada um de nós. O peso da condenação eterna. O peso da ira de Deus. A ira de Deus foi tão tamanha que fez isso com Jesus. A ira de Deus permitiu Jesus ir até as últimas consequências, em sofrimento e em dor, para nos libertar das garras do pecado. Então o pecado existe, o pecado é uma realidade. Uma pessoa que vive em pecado será condenado. Uma pessoa que não vive conforme as escrituras de Jesus, ou a palavra de Jesus para a remissão dos pecados, é condenada. A condenação é uma realidade e não tem jeito brasileiro de nós nos escaparmos. Não tem como nós nos apoiarmos em convicções que recebemos dos nossos pais, até porque, irmãos, se nós fôssemos levados pelas doutrinas que os nossos pais foram ensinados, nós estaríamos condenados. Porque não existe purgatório, não existe segunda chance na eternidade, não existe segunda chance. Só existe uma única oportunidade, e é quando nós estamos em vida. Então, ser cristão, estar numa comunidade, nós precisamos entender que o passo de fé começa através de um arrependimento, mudança de vida, mudança de caráter, transformação de mente. Após isso, a confissão maior da nossa conversão e do nosso arrependimento é o batismo. Se eu viver a vida inteira frequentando um ambiente onde cantamos cânticos espirituais, estamos ouvindo a palavra, estamos sendo doutrinados, estamos vendo pessoas todos os dias aceitando Jesus, até porque eu tenho um embate dentro de mim que aceitar Jesus é muito mais do que apenas levantar a mão e dizer eu aceito Jesus, até porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Se o Senhor não tivesse aceito a cada um de nós, nós não estaríamos tendo a oportunidade de aceitar Jesus. Então, a confissão de fé em público é o batismo. Se eu viver a vida inteira frequentando o ambiente, mas eu não descer as águas, isto está impregnado na minha mente com relação a isso. É uma condenação. Mas pastor, o ladrão da cruz não batizou. Mas diga para mim qual foi a oportunidade que ele teve de descer as águas naquele momento. Então, é uma responsabilidade que pesa sobre nós. O que Jesus fez para nos libertar do pecado já está garantido, basta eu dar um passo de fé e crer na vida eterna em Cristo Jesus. O sangue está aqui que perdoa o meu pecado. A maior visão e revelação da minha salvação está no sangue de Jesus. Então, se Jesus morreu para perdoar o meu pecado, eu preciso também entender que os pecados precisam ser perdoados. Amém? Então, a graça que nós vivemos, é muito importante nós entendermos. A graça que nós vivemos é Jesus perdoando o pecado. Os pecados, que é isso que eu vou falar semana que vem. Os pecados são sacrifícios diários que nós fazemos na busca de uma vida com Deus. Na busca numa vida no Espírito. Amém? Então, grave bem, não é difícil nós nos perdermos nessa mentalidade. Por quê? Porque hoje é muito fácil eu falar assim, nós estamos no tempo da graça, então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito. Não, irmãos. Existe uma responsabilidade na graça. Existe uma responsabilidade nessa graça. Então, o pecado foi perdoado. O Cordeiro Imaculado, que uma vez por ano era sacrificado, já verteu sangue, nos perdoou, nos trouxe acesso a Deus, mas os sacrifícios diários, eles são mantidos através de uma vida devocional ao Senhor. Amém? Então não é difícil nós nos perdermos nessa graça, sem graça que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então o mês de fevereiro é marcado por carnaval.
Então, se eu perguntar assim, o que é carnaval? Ah, carnaval é o desfile, pastor, de escola de samba. Não, isso aí, na realidade, é uma liturgia de uma festa pagã que iniciou-se aproximadamente uns 3.000 anos atrás. É uma festa pagã, aonde era festejado através de cultos religiosos ao deus Baco, onde havia bebedeira, orgias, em plenos templos que eram erigidos a Baco, haviam promiscuidade, orgias, bebedeiras. Em 5 dias eles ficavam festejando ao deus Baco. E o passar dos anos é tão interessante, foram acrescentando crenças nessas mitologias, em que no mundo medieval havia uma festa que incluía nesta festa de orgias e pecados, um ritual de que o rei, ele deixava o seu trono 5 dias, escolhia um preso dentro do seu reino, o colocavam como rei, colocavam coroa, ele tinha relações com as esposas do rei, e aquela festa toda de máscaras, festas de orgias, festas de imundícies. No final de 5 dias, o rei assumia o trono novamente e torturava o preso que havia ocupado seu lugar. Então, era festa de troca de papéis, festa de máscara, de troca de papéis. Então, na realidade, o que acontece nestas festas de carnaval, até porque a palavra carnaval não está relacionada ao pecado da festa, mas a um ritual que a igreja romana, no meio dos séculos, implementou. Então, nestas festas que haviam, onde havia muita maldade, muito mal, em todas as áreas ética e moral das pessoas, eles trocavam de papéis. E veja se não acontece nos dias de hoje, né? Essas festas de carnaval, as pessoas, elas mudam de personalidade, se fantasiam, se pintam, e parece que nem são as mesmas pessoas quando passa o carnaval. Então essa crença, ela vem até hoje, né? E no meio do século só acrescentou carnaval devido à igreja, que se isolava nesses períodos, aonde faziam retiros nesses períodos, porque a palavra carnaval, ela vem de carnevale, não a carne. Ou seja, a carne não tinha predomínio. Então, por isso que havia essa separação, e na quarta-feira de cinza, eles jejuavam. Então, isso na realidade não é de hoje, isso aí já vem de tempos, não é? Então, nós vemos que existe um embate espiritual nesses dias. Se a crença medieval mostra para nós que eles rompiam o mundo social da época para entidades e cultuavam a entidades e entronizavam entidades e se desfiguravam para as entidades e sacrificavam-se para as entidades, então é uma batalha espiritual. O que nós vemos no dia de hoje é as pessoas escarnecendo da fé, escarnecendo de Deus. Muitas vezes nós ficamos revoltados. Mas, irmãos, a ira de Deus virá sobre estas pessoas. A consciência que nós temos, por isso que o pecado é uma realidade. E nós, como cristãos, nós precisamos entender que pecado é uma realidade. Vida cristã tem que ser levada a sério. Vida cristã tem que ser levada à risca, por quê? Porque existem embates espirituais que lutam e tramam contra a nossa fé. E nós precisamos entender que existe justiça contra toda injustiça e pecado. Então, nós que somos da luz, nós precisamos ter a mente de Cristo. Precisamos ter a mente de Cristo, ser doutrinados, além de uma fé emotiva. Uma fé emotiva é aquela que tudo está bem, nós estamos caminhando. Quando tudo está mal, nós não temos motivação para avançar. Então, a fé, ela tem que ser mantida em todas as circunstâncias da nossa vida. Por quê? Porque nós cremos numa vida eterna. Nós cremos numa vida eterna. E a vida eterna é baseada na vida que nós vivemos, na esperança de Deus, na esperança da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos, para uma vida eterna. Então, pecado é uma realidade. Pecado é uma realidade. Se nós tivéssemos o temor de Deus e entendêssemos a realidade do pecado, nós muito depressa
assumiríamos uma responsabilidade de santificação. Responsabilidade de santificação. Ser santo, ser religado novamente ao Senhor. E nós precisamos entender isso. Amém? O parâmetro da nossa fé é Cristo. O parâmetro a ser medido é Cristo. É alcançar o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender que o pecado é uma realidade. Pecado é tudo aquilo que nos tira de Deus. Tudo aquilo que nos faz desviar-se de Deus é pecado. Nós já falamos aqui a semana passada sobre que até mesmo a negligência do bem é pecado. Negligenciarmos o bem, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós vemos que o pecado abrange todas as áreas da nossa vida. Existem pessoas que estão no inferno porque não colocou em prática aquilo que eles sabiam fazer, que era o bem. Para você ver. Existem pessoas que serão julgadas pelas palavras que saem dos lábios. Jesus ensinou sobre as palavras que ociosas saem dos nossos lábios. Então, tudo que está relacionado ao desviar-se de Deus é pecado. E a semana passada nós falamos muito sobre isso. Então, o que afetou o pecado? Afetou os céus, a rebelião de Lúcifer. Afetou a terra com o sofrimento. E afetou a raça humana. Então, tudo foi afetado por causa do pecado. Tudo foi afetado. Todos os males que nós vemos, que nós vivenciamos, é ocasionado pelo pecado. Tudo. Amém? Lembra que Jesus estava andando com os discípulos e perguntaram para Jesus: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim? Então, olha o entendimento de pecado que os discípulos tinham na mente quando perguntaram a Jesus. Olhando para alguém que estava cego, eles perguntaram: quem cometeu o pecado, os pais ou ele? Porque o entendimento de todo sofrimento é o pecado. O pecado transtornou a semente humana. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o pecado tem poder de trazer mutação, transtorno, sofrimento para a raça humana. Porque espinhos e abrolhos entraram na terra. Sofrimento entra na terra. É tão maravilhoso, você vai dar um brado de glória agora. O texto que nós lemos a semana passada diz que espinhos e abrolhos entram na terra por causa da desobediência de Adão. Então, o reino do diabo é um reino de sofrimento, simbolizado pelo espinho. Havia uma crença no meio dos povos que dizia que todo rei vencedor, ele ia até o palácio real do rei vencido, tirava a coroa da cabeça do rei perdedor e colocava na sua cabeça e sentava no seu trono. Olha só. Por que Jesus recebeu a coroa de espinho? Você está entendendo? Porque naquele momento em que Jesus está ali, o diabo já sabia que ele havia perdido a batalha e que o domínio dele, através da morte, não teria poder sobre a raça humana. Então, quando Jesus recebe a coroa de espinho, recebe a autoridade do governo do diabo. Aleluia. E dá um brado na cruz de vitória. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, o símbolo de sofrimento do diabo é espinho. E a coroa que Jesus recebeu é a coroa como símbolo do governo do diabo, que está vencido, porque Jesus venceu. Então, o pecado foi quem levou Jesus à morte. E Jesus, como homem, passou pelo pecado. Então, toda a raça humana, os irmãos da Bíblia estão bem afiados aí? Então, vamos lá. Romanos 3,10. Você que está anotando, anote aí. Consequências do pecado na raça humana. Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 12. Muitas vezes a gente fala assim: pastor, mas eu não roubo, não falo mal dos outros, não peco, não faço nada de errado, pastor. Não bebo, não fumo, não me prostituo, não faço nada de errado. E eu vou para o céu.
eu posso dizer e afirmar para você que não vai para o céu. Amém? Compreendido? Ó, então vamos lá. Eu vou provar nessa noite que não vai para o céu todas as pessoas que são boazinhas, não fuma, não bebe, não mata, não rouba, não fala mal dos outros, não faz nada de errado. É a pessoa decente na sociedade, mesmo assim, não vai para o céu. Romanos capítulo 3, verso 10 e verso 12. Diz assim: como está escrito, não há um justo sequer, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, se apoiar, muitas vezes, na minha generosidade, na minha situação intelectual como pessoa, que recebeu uma boa herança da família, ser um bom pai, um bom esposo, um bom funcionário, ser uma boa pessoa, não é suficiente para a salvação. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Amém? Ou seja, não há ninguém justo que faça o bem. Não há ninguém justo que faça o bem. Então, se apoiar nisso é um erro, por quê? Porque na eternidade vai se abrir o livro das obras e será julgado segundo as suas obras. E mais, abrir-se ao livro do Cordeiro de Deus, ou seja, é o livro onde, eu não sei, irmão, eu não sei, na minha mente eu não consigo entender, porque pode ser na era da tecnologia que será um computador registrando tudo. Mas na realidade não é forma literal o livro, mas é uma forma de linguagem para expressar que tudo está registrado na eternidade, na mente de Deus. Então, quando diz abrir-se ao livro do Cordeiro de Deus, ali está contido o registro da marca do sangue de Jesus. Amém? Da marca do sangue de Jesus. Por quê? Porque eu entendi o propósito de salvação, neguei a mim mesmo e segui os passos de Cristo. E ao seguir os passos de Cristo, eu me submeti à sua vontade, através da sua palavra e do seu ensino. Então, ser salvo é por Cristo e não pelas nossas obras. Agora, olha só, nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos para fazer obras. Amém? Então, olha só, não sou salvo por causa das minhas boas obras. Por quê? Senão a fé em Jesus fica em segundo plano. Mas eu sou salvo pela fé. Eu sou salvo pela fé. Acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. E pela salvação em Cristo me torno uma nova pessoa. Aí sim, as minhas obras revelam a minha fé. Amém? As minhas obras revelam a minha fé. O que diz em Efésios capítulo 2, vamos continuar, acho que eu já vou falar depois. Quando nós somos servo do pecado, estamos no pecado, somos servo dele. Ou seja, o pecado é nosso Senhor. Olha o que diz o texto de Romanos capítulo 3, verso 9 ao 18. Romanos capítulo 3, verso 9. Diz assim: pois que somos nós ainda mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, nenhum. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, nós somos servos do pecado. O pecado é nosso Senhor. É por isso que Jesus nos libertou das garras do pecado. E a libertação de Jesus das garras do pecado veio através do sangue de Jesus e temos acesso a Deus. Então nós não somos mais aqueles que está sendo servo do pecado, das minhas vontades que estão aqui. Amém? Olha o que Jesus vai dizer, capítulo 8 de João, verso 34. João 8, 34. Diz assim: respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete pecado, ele é servo do pecado. O pecado é seu senhor. Seu senhor. Quer ver? Eu vou contar uma história para você. Muitas vezes a gente não entende o que significa ser escravo do pecado. Nós fazemos o que o pecado domina a nossa carne. Numa viagem, estava um motorista não crente e um missionário do lado. E a conversa foi sobre Jesus e salvação e vida eterna, aquele negócio todo. Aquela pessoa que estava dirigindo o carro disse: eu não acredito na eternidade com Deus, até porque eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. Eu sou uma pessoa boa e eu não tenho pecado. O missionário, para convencer ele, explica que nós somos servo do pecado e nós somos atraídos pelo pecado. Por mais boas pessoas que somos, nós temos o pecado como senhor da nossa vida. Aquele motorista disse: não, eu não sou servo do pecado, eu não tenho pecado como meu senhor. E sem perceber, cai do seu bolso um maço de cigarro. E o missionário, muito esperto, percebendo que o maço de cigarro havia caído do lado do banco, em cima do freio de mão, o missionário tão prontamente, devagarzinho, ele vai, pega o maço de cigarro e coloca no seu bolso. E a conversa continua. E passa 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, e aquele homem começou a ficar angustiado, aquele homem suava, porque ele precisava parar para fumar. E estava dando aquela vontade de fumar, e aquele homem desesperado começa a bater a mão no bolso e não encontra um maço de cigarro. Ele, envergonhado, não queria perguntar para o missionário se ele tinha visto o seu maço de cigarro. E o missionário com o maço de cigarro no bolso, e aquele homem com vergonha de perguntar se ele havia visto o maço de cigarro. E a viagem continua. 2 horas de viagem, 2h30 de viagem, e aquele homem suando frio, tremendo, porque ele precisava fumar. E o missionário havia gravado na mente o que ele tinha dito: eu não sou servo do pecado, eu não sou escravo do pecado, eu sou uma pessoa boa. Quando de repente o motorista pergunta para o missionário: por acaso você não viu o maço de cigarro que estava no meu bolso? Ele disse assim: esse aqui? Ele disse assim: sim. O missionário disse: eu posso dizer para você que você é escravo do pecado, porque você não aguentou ficar 2h30 sem servir o seu Senhor. Então, ser escravo do pecado é olhar para si e ver que, muitas vezes, a língua coça para falar mal dos outros. A mão coça para pegar alguma coisa dos outros. Irmão, você sabia que tem pessoas que não precisam roubar? Tem pessoas que não precisam roubar. Tem uma vida abastada, mas parece que a mão coça para pegar as coisas alheias. Olha só. Tem pessoas tão más que os olhos dele não conseguem ver coisas boas nas pessoas. Tudo é mal. Então isto é uma escravidão. É uma escravidão que aprisiona a pessoa a servir a este Senhor. Por isso que eu sempre digo, irmãos, ser escravo do pecado é olhar para si e ver qual é a sua luta para ser fiel a Deus, para ser fiel às pessoas, seu cônjuge, para ser fiel no ambiente social. Ser escravo do pecado é olhar para si e ver que não consegue viver sem aquilo. Então, a maldade que é gerada pelo pecado nos torna escravo e muitas vezes não prestamos atenção. Então, tudo aquilo que me distancia de Deus é meu Senhor. Tudo aquilo que me distancia de Deus é meu Senhor. E é aí que eu entro a ser servo deste pecado. Amém? Então, todas as pessoas que vivem pecando é servo do pecado. Não é servo de Deus. É servo do pecado. É aí que vem a luta para vencer a sua natureza pecaminosa. Porque é uma luta.
É uma luta constante entre nós. E muitas vezes nós usamos alguns jargões na comunidade de crente, evangélico, cristão. Nós usamos alguns jargões. Quem daqui nunca ouviu aquele jargão assim? Ah, o diabo ofereceu um prato para mim e eu caí. Quem daqui nunca ouviu isso? Hã? Ai, o diabo preparou um prato. Ó, olha só, o diabo só vai preparar prato conforme aquilo que a pessoa gosta. Quer ver? Vamos dizer eu aqui. Ó, se você fala assim, pastor, o senhor vem jantar em casa? Eu falo, opa, tô dentro. Que hora vai ser? Ah, pastor, nós vamos começar a fazer aqui, servir a janta aqui umas 8 horas da noite. 7 horas estamos lá. Amém? Só que no decorrer da conversa, você fala assim para mim, você fala assim, então pastor, eu já preparei o bucho. Eu falo assim, então arruma outro para ir que eu não vou ir, irmão. Por quê? Porque eu não gosto de bucho. Não gosto de bucho. A irmã Lúcia, minha mãe, ela fez muito bucho quando nós era criança. Eu não sei se eu peguei trauma nisso aí, não é? E chegava em casa na hora da escola, na hora do almoço, aquele cheiro, irmão, que incendiava a casa. Não é? E aquele negócio, parece que impregnou que eu não gosto de bucho. Então você fala para mim assim, nós vamos comer bucho. Tem buchada, pastor. Ele perdeu a companhia. Mas você fala assim, pastor, pode vir, pastor. Tem uma saladinha temperada no limão, de alface, tomate, com cebola, ó. Um bifinho. Pode ser um franguinho, pode ser um ovo frito, arroz, feijão, daquele graudão bem escuro assim, sabe? Aquele caldão gostoso. Ó, dá até água na boca, né? Não é? Não precisa ter Coca-Cola não, suco de limão. Fechou. Ó, estamos lá. Então olha só, você só vai me atrair à sua casa se não tiver bucho. Se você quiser pescar o pastor e falar que tem buchada, o pastor nem vai. Ó, então você sabe, o pastor você ganha com outro prato menos bucho. Então não tem aquele ditado assim, ó, o diabo preparou um prato. O diabo ele vai atrair a pessoa conforme o prato que ele gosta. Qual é o prato que você gosta? Ah, meu prato é esse, pastor. Então se prepare, porque é o prato que ele vai mais preparar para você. Você é sanguíneo, colérico, o que você é? Qual que é o seu temperamento? Você já descobriu? Qualquer dia desse vamos fazer um seminário de temperamentos aqui. Vamos descobrir qual é o nosso temperamento. Para nós começarmos a combater. Jesus tinha colérico, fleumático, sanguíneo, ó, tudo Jesus tinha. Temperamentos variados. Nos 12, Jesus tinha o colégio de temperamento. Então, qual é o seu temperamento? Qual é a forma com que você enxerga a vida? Quais são as ideias que você tem na mente? Qual é o parâmetro de medida? Qual é a régua que você consegue enxergar na vida social? Não, para mim ser feliz eu tenho que dar uma bicadinha, pastor. Tomar 51. Não, para mim, pastor, é um cigarrinho. Não, para mim, pastor, é uma fofoca. Eu não posso ver rodinha que eu estou junto. Não, para mim não, pastor. Para mim, eu luto porque eu não consigo entrar no mercado que eu quero meter um chocolate no bolso. Então eu tenho que enxergar aonde está o mal para que eu possa combatê-lo. Por quê? Porque ele me faz ser servo desse pecado. Me distancia de Deus. E eu tenho que cortar isso. O maior poder de libertação do pecado está aqui. Mas se isso daqui não tiver entendimento, de nada adianta. A minha mente precisa estar conectada à mente de Deus para ter a mente de Cristo. Para que eu possa vencer o poder do pecado na minha vida. Porque senão eu não consigo vencer. Então, o pecado torna as pessoas escravos. Escravo do pecado. Tem pessoas que é escravo em pornografia, irmão. Tem pessoas que é escravo em maldade. Tem pessoas que amam a maldade. Tem pessoas que arquitetam maldade em secreto. Então nós precisamos entender o que é que nos tem feito como escravos. Amém? Jesus disse, tudo aquilo que se torna Senhor, faz
aquele senhor faz os seus súditos ou escravos. Bom, vamos indo. Ó, Romanos capítulo 3, verso 12. Olha como que Paulo cita ser escravo do pecado. Ó, Romanos capítulo 3, verso 12. Diz assim: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Continua. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Coloca a Bíblia Viva nessa tradução aí. Coloca a Bíblia Viva. Por favor, coloca a Bíblia Viva aí. Olha o que diz a Bíblia Viva. Quer ver? Essa parte. A sua garganta é uma peçonha. O que falam é abominável e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Existem pessoas que tudo que fala é mal, tudo que vê é mal. Aqui, o apóstolo Paulo está usando o termo como sepultura aberta. O que é sepultura aberta, irmão? Ó, quando você vai num velório, e você vê aquela pessoa ali, aquela pessoa, ela está com tanato, que faz com que o corpo aguente pelo menos 3 dias. Dependendo da quantidade de tanato coloca na pessoa, o corpo aguenta muito mais. Tá? Mas entra em decomposição. 5 dias o corpo, ele estufa. Por que coloca o corpo debaixo da terra e joga a terra por cima? Porque o cheiro, o odor é tão terrível que a quilômetros e quilômetros de distância se sente o cheiro de um corpo humano em decomposição. O corpo ele incha, estoura. Os bichos comendo aquele corpo em decomposição. Ó. Então o apóstolo Paulo ele pega a palavra com relação ao interior de uma pessoa como uma sepultura aberta. Este é o coração humano. Por mais bonzinho que seja, mas dentro dele tem um corpo em decomposição no pecado. Então Paulo está dizendo, o que falam é abominável, e tão sujo quanto o mau cheiro de uma sepultura aberta. Suas línguas estão cheias de mentira. Tudo o que dizem tem o ferrão e o veneno de serpentes mortíferas. O que a pessoa fala quando está no pecado é só para ferir, machucar, colocar para baixo, fazer mal. Pastor, como que eu sei que eu estou no pecado? É medir aquilo que sai da sua boca. O que sai da minha boca está cheio o coração. Olha o que Jesus vai dizer, os irmãos da Bíblia lá. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, verso 34. Mateus capítulo 12, verso 34 a 37. Ó. 30 ou 34. Mateus capítulo, 34, aí. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Como que eu sei que eu sou servo do pecado? E como eu sei que estou vivendo em pecado, mesmo estando na igreja e participando de ceia? É medindo aquilo que sai dos nossos lábios. Porque o que sai do lábio é o que está no coração. Aí Jesus continua dizendo, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Continua, mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Que palavra ociosa? Ociosa é aquela palavra que você não tem nada para falar e você fala aquela palavra. Está ali, sua mente não tem nada para falar, mas você fala uma palavra ociosa. Pronto, dessa nós já vamos prestar conta na eternidade. Então, o que na realidade Jesus está colocando é um parâmetro para nós medirmos como nós estamos vivendo, se no pecado ou se na santificação. Porque todos nós temos isso dentro de nós, irmãos. E a ideia de Jesus não é condenar a cada um de nós, dizendo assim, você fez isso, você está condenado e não presta mais. Que é o que eu vou ensinar também os graus de pecado.
as consequências do pecado. Se der tempo, né? Meu Deus do céu. Ó, amém? Então, olha só, para eu medir como um termômetro, Jesus me ensinou. Tudo que Jesus nos ensina, irmãos, eu quero que você grave isso. Se você estiver escrevendo, escreva aí. Tudo que Jesus ensinou, não é para condenação, mas é como um gabarito. É como se fosse uma vara de medir. Tá? Tudo que Jesus falou. Então, o que Jesus ensinou sobre o pecado na pessoa e aquilo que ocasiona o pecado em nós, Jesus ele mostrou para nós que o parâmetro de medida para ver se o pecado está dominando a nossa mente e o nosso interior é a forma com que nós falamos. É a forma com que nós agimos. Ó, galera, o que eu vou dizer? Os animais, eles não têm sentido e senso de pudor. Os animais não têm senso de pudor. Você pode ver, quando uma cadela está no cio, irmão, não se preocupa em sentar em praça pública e está fazendo aquilo ali que tem que ser feito. Porque a cadela está no cio. Ele não tem senso de pudor. Agora, olha só, você percebe que tudo hoje está relacionado à sexualidade. Para o cara que fabrica bateria, para vender uma bateria, ele tem que colocar uma mulher seminua num cartaz. Por quê? Porque está aguçando o pecado dentro das pessoas. Então, tudo que nós vemos hoje em vida, que Deus está dando a oportunidade para nós vivermos, tudo aquilo que vivemos em vida é sempre uma atração para o mal. Sempre vai ser uma atração para o mal. Se você vê uma rodinha de pessoas falando, o coração maldoso vai entrar na conversa e vai jogar a sua semente. Vai jogar o seu veneno. Tudo que nós vemos hoje está girando em torno do pecado. Do pecado. É por isso que os filhos de Deus têm que brilhar a sua luz no meio das trevas, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais nos céus. Então, tudo que nós vemos hoje é uma atração para aguçar o pecado em nós. Por isso, tudo aquilo que você passa tempo vendo e fazendo, se torna senhor da sua vida. Se torna senhor da sua vida. Tudo aquilo que você vê e faz, se torna senhor da sua vida. Da nossa vida. Amém? Então vamos lá. Como que eu meço a forma de ver o pecado em mim? Através de tudo aquilo que está saindo dos meus lábios. Tudo aquilo que está saindo da minha boca, está procedendo do meu coração. Ou são coisas boas, ou são coisas más. Ah, eu sou crente, não preciso dizer para ninguém que eu sou crente. Sim, mas as nossas atitudes e a nossa fala nos condena. Não, ninguém paga. Não, tem umas frases que é só na rede social que tem. E os crentes postam. Ninguém paga as minhas contas. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu posso dizer, você se converteu ao Senhor, você tem sim que prestar conta na sociedade. Você tem sim que prestar conta na sociedade. Por quê? Porque pela sua atitude as pessoas creem em Deus ou se desviam de Deus. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos continuar, senão a gente vai parar aqui. Meu Deus do céu. Não entrei nem no assunto hoje. Mas vamos lá. Quando nós falamos sobre pecado, nós sempre falamos sobre a posição do pecado que gera em nós uma disposição para uma vida em iniquidade. Então, olha só. O pecado em si, externamente, só tem valia quando nós vivemos ele em nós. Vou explicar. No Éden, o homem era perfeito, o pecado estava fora. O pecado não estava dentro. Por isso que a figura de uma fruta, de um fruto, é o símbolo de o pecado pelo lado de fora, porque não havia maldade neles. Eles estavam no período da inocência. Período da inocência é o período onde você não tem consciência. Que período é esse? É o período das crianças. Elas não têm
a força de interpretar o certo e errado. Se ele fez errado ou se ele fez certo, ele não tem consciência. Por quê? Porque ele está num período de inocência. Tudo é puro para a criança. A partir do momento que ele começa a desenvolver-se, ele vai aguçar o sentido de certo e errado, pelos parâmetros de ensinamento que ele tem. Então, se uma criança, se uma menina novinha, canta aquela música da boquinha da garrafa, aquela criança viu alguém fazer a cena em cima da garrafa, e todo mundo bater palma, aquela criança foi doutrinada a ser mais uma dançarina da boca da garrafa. Eu acho que não sei se da boca da garrafa que os irmãos estão entendendo, não é da época de vocês, né? Os jovens não sabem o que é isso, né? Os jovens só sabem desses outros mais novos, que eles dão mais novo eu já não sei, não é? Mas olha só, a criança ela é doutrinada a fazer o certo, porque o errado ela já sabe fazer. Você não precisa ensinar a criança a fazer o errado. Ela viu uma vez, é o suficiente para fazer errado. Então, a criança, ela sai do período da inocência para a consciência, e ela consegue agora discernir certo e errado, devido àquilo que ela foi codificada para entender. Então, existe uma diferença entre a culpa do pecado original com a culpa dos pecados vividos. Pecado não tem tamanho, pecadão ou pecadinho. Nós aprendemos assim. Mas existe condições de pecado. E vai ser julgado conforme os seus pecados. Está no plural. Seus pecados. E não seu pecado. Porque o nosso pecado foi perdoado. Mas os nossos pecados é uma luta diária. Então existe uma culpa de pecado. É daí que se origina graus de pecado. Ou seja, gravidade de pecado. Existem pecados que são cometidos que vai levar a pessoa a um arrependimento. E estes pecados cometidos, muitas vezes é o Senhor quem leva a correção à pessoa e ela é tratada por aquele mal que havia cometido e há um arrependimento. Eu vou ensinar sobre isso. Agora existe pecado que a Bíblia diz que não precisamos nem orar. Por quê? Porque não tem perdão. Então existe grau de pecado para nós entendermos. Porque quanto nós temos vida, existe perdão. A partir da morte, não temos perdão dos pecados. Vai para uma condenação ou absolvição. Amém? Então vamos lá. A culpa do homem com relação ao pecado, ela se manifesta parcial e profeticamente aonde? Na consciência. A pessoa ela pode ser um ateu. A pessoa pode dizer assim, eu não acredito em Deus. Eu não creio que Deus existe. Tanto fez como faz. Porque o fato de eu convencer uma pessoa do seu pecado não adiciona nada na vida da pessoa. É por isso que nós não precisamos perder tempo para convencer pessoas do seu pecado, porque a sua própria consciência já o faz isso. Porque a nossa consciência, ela é um tribunal, a nossa consciência, sabia? Todos nós temos um tribunal aqui, irmãos. Nós temos a lei, nós temos advogado de acusação, nós temos advogado de defesa, nós temos as testemunhas, tudo aqui. Nós temos o juiz, tudo aqui. Quer ver? Jesus estava certa feita com seus discípulos, de repente ele ouve um barulho, como se alguém dizendo, atira a pedra nela, vamos matar, mata ela. Aí de repente chega o barulho perto onde Jesus estava. Jesus olha, vê uma mulher assustada, chorando, e as pessoas com pedras nas mãos para apedrejá-la. Alguém diz assim, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. E a lei de Moisés, olha só, a inquirição pela lei de Moisés manda apedrejar até a morte. E tu que dizes? Queriam pegar Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para todo mundo, olha para a mulher e fala assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus agacha e começa a escrever. Ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo. Se estava escrevendo, se estava pegando areia. Para mim não tem tanta diferença.
O que tem para mim sentido é que a consciência, o tribunal de júri, na mente de cada um foi instaurado e começou a trabalhar. Ó, imagine aquele que no sábado tinha uma vaca sua atolada, foi tirar a vaca do brejo. E era sábado, não podia, segundo a lei de Moisés. Imagine o tribunal na cabeça dele. Ó, tribunal de acusação. Agora você vai condenar a mulher? Lembra aquele sábado que você foi tirar a vaca no atolador? Ele abaixa a cabeça e sai. Imagine aqui, ó, as pessoas que estavam ali dizendo assim, o tribunal na mente das pessoas, daqueles religiosos que estavam ali. Você vai condenar a mulher e vai dizer que não tem pecado? Cadê o homem que você mandou sair pela porta do fundo? Não eram os dois que você tinha que trazer aqui para ser apedrejado até a morte? Cadê o homem? Ó, imagine, dali já saiu quase todo mundo. Então, a nossa consciência, ela é um tribunal de Deus atuante em nós. Olha o que diz o texto. 1 João capítulo 3, verso 20. 1 João 3, 20. A nossa consciência revelada no coração. Quando você faz alguma coisa, você automaticamente sente a sua consciência trazendo condenação ao seu ato, à sua palavra, à sua atitude. Ó, sabendo que se o nosso coração nos condena, por quê? Porque quando nós fazemos alguma coisa, a primeira coisa que nós sentimos é a consciência. Aqui não é coração que bombeia o sangue, não é aquela máquina que bombeia sangue, aqui é a nossa consciência. Então, se a nossa consciência, quando falamos, quando agimos, quando pensamos, a nossa consciência nos condenar, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se cometemos pecado e a nossa consciência, ela pesou, então olha só, há um caminho para a conversão, para que não haja agravante de pecado. Não haja agravante de pecado. Você está entendendo? Está conseguindo entender? Olha o grau de pecado. Ó, pensamento, atitude e obras. Anote aí você que está anotando. Nós pecamos em pensamento, atitude e obras. Pensamento, atitude e obras. Tem aquele momento que você está e você fala assim, nossa, mas de onde veio esse pensamento? Veio do Satanás, do fundo dos infernos, na nossa mente. Então, se o nosso coração está condenando, ou seja, é tempo de nós nos convertermos e retrocedermos. Mas existem as pessoas que estão vivendo tanto em pecado, que ele não vê a sua consciência mais, ele não presta mais atenção, ele não dá lado para a consciência, é uma vida desenfreada no pecado, e aqui está o perigo. Por quê? Porque uma vez pecando, muitas vezes não tem sinais externos. Não vem anjo do céu, não vem pastor falar, não vem irmão falar, não vem profeta revelar. E o entendimento que nós temos é, Deus está me perdoando, por quê? Porque eu já pedi perdão. Eu entendi que não posso fazer, mas eu pedi perdão para Deus. Olha o erro. E quando isso vai acontecendo, as pessoas vão criando uma casca, para os irmãos entenderem, amém? Então essa casca, ela é impenetrável. Então a nossa consciência, ela se torna impenetrável. Olha o que diz o texto de Tiago capítulo 4, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e verso 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmão, olha a palavra forte que Paulo nos ensina. Consciência cauterizada. O que significa isso? Quando você tem qualquer corte e você cauteriza o lugar, você traz um tratamento, você queima,
Isso aqui pode ser feito em momento de cirurgia, cauterização. Você estanca o sair do sangue. Então Paulo está dizendo para nós assim, ó, existem pessoas que pecam tanto, pela hipocrisia das suas heresias, das suas maldades, dos seus pecados, que na sua mente não existe mais quem fale, quem toque, está fechada, não entra mais nada, nem o Espírito Santo entra mais para falar. É daí que vem depois os escândalos. Por quê? Porque os escândalos nada é do que a revelação de uma pessoa que estava vivendo o seu pecado em oculto e vem à tona. Mas o seu pecado vivido, tem alguém que estava falando, cuidado, não faça, vai ter consequência. Mas a sua mente está cauterizada, não ouve mais. É daí que a pessoa, ela sofre consequências do seu pecado agravado. Então, vocês estão conseguindo entender? Existem graus de pecado em que nós podemos entender que Deus, Ele trata cada um de nós como filhos de Deus, e Deus não quer que a gente venha viver em pecado, mas venha viver em santificação. Mas a dureza do meu coração, a mente cauterizada, não consegue mais ter sensibilidade de ouvir o Espírito, e vamos levando a nossa vida quando vemos as consequências do pecado. Então a busca de santificação é um retorno ao arrependimento, para que haja o perdão. Então nós vamos entrar agora aos graus de pecado. Se os irmãos tiverem mais 5 minutos, são 8h54, se você conseguir até 5 para meia-noite, amém? 5 para meia-noite a gente encerra. Ei, irmão, um dia eu vou ter um grupo de irmãos aí que vai, pastor. Vamos embora até meia-noite, pastor. Mas vamos lá. Quando nós olhamos sobre as diferenças de culpa do pecado, existe diferença. Então vamos lá. Existe o pecado de natureza e os atos pessoais de consciência. Existe o pecado de natureza e existe atos de pecado consensuais vividos diariamente. Então vamos lá. Quando falamos sobre pecado de origem, até as crianças, elas entram neste plano de condenação. Credo, pastor, mas não foi assim que eu aprendi. Então abre a sua Bíblia comigo. Mateus, capítulo 19, verso 14. Mateus, capítulo 19, verso 14. Olha só. As crianças recebem, ou todos nós, quando criança, recebemos a carga genética do pecado. Todos nós. Só que as crianças, elas têm uma carga de culpa passível de perdão e absolvição. Mas elas não estão passíveis de receber consequência do pecado que é a morte. No entanto, que nós vemos crianças morrendo. Porque olha o que Jesus diz, ó. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, olha só que interessante. As crianças estão passíveis de perdão do pecado, porque não têm consciência do erro. Estão no período da inocência, não discernem certo do errado. Elas são doutrinadas agora e aguçadas em seus pecados. Amém? Então vamos lá. Todos nós recebemos a carga genética do pecado. Todos nós. E todos nós recebemos uma condenação do pecado até criança. Então é por isso que nós vemos criança morrendo. Se Jesus disse, deixa as crianças vir a ele, porque dos tais é o reino dos céus, Jesus está dizendo, as crianças não são passíveis de condenação, porque é no período da inocência. Agora, criança, ela pode morrer. No entanto que nós vemos criança morrendo. Nos hospitais tem crianças morrendo. Então isso é ocasionado pelo pecado. Carga genética que veio como herança de Adão, que toca a raça humana,
todas as crianças estão passíveis de morte, porque este é o salário do pecado, a morte. Crianças podem morrer. Amém? A não ser que venha uma intervenção do alto para permitir que a criança não morra e faça um milagre na vida da criança e o nome do Senhor é glorificado. Nós temos aqui a Lívia, que Deus fez um grande milagre na vida dela. Não é assim, Lívia? Um grande milagre e poupou a Lívia da morte. Mas todos os dias tem notícias de crianças que morrem. Por quê? Porque é consequência do pecado. Mas não tem uma condenação do pecado. Não recebem juízo do pecado. Porque Jesus disse, dos tais é o reino dos céus. Agora, olha só, como existem consequências e juízo de pecado vivido depois de adulto. Olha o que diz Jesus, ó. Depois Jesus vai dizer, se você quiser anotar, anote aí, ó. Mateus capítulo 18, verso 3, Jesus falando das criancinhas. Mateus 19, 14, Jesus falando das criancinhas. Agora, olha só, João capítulo 8, 44. Olha como Jesus vai tratar o pecado dos fariseus. Olha só, o pecado dos fariseus, em 8,44 de João, Jesus ele vai colocar o dedo na cara deles e vai dizer assim, vocês são filho do diabo. Credo, pastor. Está aqui, ó. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus estava num diálogo com os hipócritas fariseus e saduceus. Por quê? Porque agora eles estavam vivendo em pecado, querendo condenar Jesus pelo pecado. Jesus vai dizer assim, em que pecado eu me encontro, para que vocês olhem para mim e me condenem, ou condenem as palavras que eu estou falando do reino? Não tem. E por que vocês não creem em mim? Agora, vocês que vivem nos seus pecados, vocês são filhos do diabo e têm que satisfazer o diabo. Olha que interessante. As criancinhas tinham culpa do pecado e sujeita à morte, mas não é passível de condenação. Aqui Jesus já estava dizendo, vocês estão condenados porque são filhos do diabo. Você está conseguindo entender? Então olha só, existe a culpa do pecado que recebemos como herança, e existe culpa e juízo do pecado vivido na eternidade. Isso é grau de pecado. Amém? Então vamos lá. A Bíblia mostra para nós que existe pecados de ignorância e pecados de conhecimento. Ou seja, uma pessoa peca por ignorância e outra pessoa peca por conhecimento. Olha o que diz. Mateus capítulo 10, verso 15. Mateus capítulo 10, verso 15, diz assim, em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Aonde Jesus estava dizendo? Cafarnaum, Tiro e Sidom. Aonde Jesus mais operou milagres. Que viu os milagres de Jesus. Aí Jesus diz assim, haverá mais rigor para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra. Então eu vejo que Jesus estava dizendo assim, Tiro e Sidom, Cafarnaum, viram muitos milagres feitos. Muitas palavras foram ministradas a respeito de vida eterna, de salvação, de reino, de conversão, de arrependimento. Muito foi falado e muito eles ouviram a respeito disso. E mesmo assim não creram. Pois vou dizer uma coisa, haverá mais rigor para esta cidade do que a cidade iníqua de Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque vocês tiveram a oportunidade de arrependimento e eles não. Você consegue entender isso? Eu posso dizer, vai existir mais condenação para crente que frequenta igreja e não se converteu do que para aquele que está na boca de fumo, do que aquele que está no bar. Você consegue entender?
Mas, Senhor, eu passei a vida inteira, Senhor, na igreja, e eu vi que não valia a pena, porque fulano, Bertano e Cicrano eram tão ruins. Vai dizer, o parâmetro de medida não é fulano, Bertano ou Cicrano. O parâmetro de medida é Jesus. São as palavras de Jesus. Você está entendendo? Porque ninguém que vai pecar, você pode perceber, ninguém que vai pecar, vai para uma pessoa que não gosta de pecado. Você pode ver. Uma pessoa que quer dar uma escapadinha, ele quer tentar encontrar na Bíblia assunto para pecar, ele quer encontrar pessoas para dizer assim, verdade mesmo, vai lá e faz. Porque quem quer pecar não vai atrás de santo, vai atrás de imundo. Você está entendendo? Então, olha só que interessante. Por quê? Porque a consciência dele já está cauterizada. E ele já tem entendimento, mas está cauterizada. Então o pecado desse vai ter culpa em um juízo. Eu não sei como vai ser, porque a Bíblia não mostra, mas eu não posso deixar o meu coração esmorecer nisso, que haverá juízo sobre o pecado. É por isso que eu digo, irmãos, muitas vezes a gente está vendo coisas nos dias de hoje que as pessoas estão vivendo e que não vão prestar conta naquele dia. Sim, vai prestar conta naquele dia, de tudo. Uma das minhas maiores crises, cuidando de pessoas, é isso, irmão. É ver pessoas entrando por certos caminhos. Eu falo assim, meu Deus do céu. A gente luta tanto para ser fiel ao Senhor. E parece que é de uma... nem tchum. Irmãos, existe condenação. E o texto diz que haverá mais condenação. O juízo será mais sobre aqueles que têm consciência. E já foi ensinado, não é leigo, não é indouto, mas já foi ensinado, e ele sabe, não é ignorante. O juízo será sobre eles, maior do que foi em Sodoma e Gomorra. Porque Jesus diz, se em Sodoma e Gomorra fizesse tais sinais como em Tiro e Sidom, muitos deles lá haveriam de se converter. Imagine, irmão, parâmetro de medida, olha só, parâmetro de medida, por quê? Porque lá eram pessoas também humanas, comum como nós. Irmão, a gente pensa, olhando a Bíblia, a gente pensa assim, nossa, mas talvez era um homem diferente, mulher diferente. Não, irmão, é tudo igual a nós. Tudo igualzinho a nós. Tudo igualzinho a nós. Quando a gente olha para as pessoas aqui, eu vejo os Pedro, eu vejo o Tiago, eu vejo o João, tudo aqui. Eu vejo Paulo. Vejo aqui na Bíblia. Então, Jesus estava dizendo, se a mensagem do reino tivesse sido pregada em Sodoma e Gomorra, muitos de lá tinham se convertido. A forma com que foi pregado aqui, mas tem uma notícia. A dureza do coração de vocês vai ocasionar um juízo terrível na eternidade. Se Jesus quem disse, irmão, é regra. Jesus disse, é regra. Se fosse Elias... se fosse Eliseu, se fosse Moisés que falasse, a gente poderia até relevar. Mas é Jesus, então é regra. A palavra de Jesus é regra. Amém? Então vamos lá. Jesus está dizendo para nós que existe o pecado cometido, consciente e o ignorante. Quer ver? Olha o que Jesus vai dizer na cruz. Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Que diz? Dizia assim, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançavam sortes. O que Jesus está dizendo? Eles eram tão ignorantes, os soldados romanos, tão ignorantes, que eles só sabiam viver por ordem. Faz, faz, não faz, não faz. Eles não sabiam a respeito dos judeus, da fé dos judeus, quem era Jesus. Então o que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Perdoa eles. Então Jesus estava dizendo para nós, os pecados cometidos por eles, terá menos duro juízo por causa da sua ignorância. Serão culpados também pela negação da fé em Jesus. Se Jesus me desse mais tempo, eu ia ensinar sobre isso. Então olha só, existe diferença entre pecado consciente e inconsciente.
O pecado consciente é aquele sempre que vai ter regra, sempre vai ter ensino, sempre vai ter uma palavra mostrando um caminho. É pecado, cuidado, vigia. Ó. Uma vez eu estava instruindo, irmão, olha para você ver a presença do Espírito Santo na nossa vida. Se eu perguntar assim, quem tem o Espírito Santo? Aí todo mundo vai falar assim, eu tenho, pastor. Eu vou dizer assim, qual é a evidência que o Espírito Santo está em você? Qual é a evidência que o Espírito de Deus está em você? Está em mim, está em nós. Qual é a evidência? Qual é o papel do Espírito Santo? Irmão, não é simplesmente arrepiar. Porque arrepiar se arrepia quando assiste filme de terror. Sim ou não? Arrepiar se arrepia quando tem filme de terror. Tem lá uma cena, e você vê aquela cena, e aquele negócio todo, você fica tudo arrepiado. Então quer dizer, evidência que o Espírito Santo está numa pessoa, não é arrepio. Evidência que o Espírito Santo está numa pessoa é falar línguas? Não é, porque ele pode falar língua espiritual e pode usar a língua para ferir os outros. Então quer dizer que o Espírito Santo não está convencendo ele do pecado. A evidência do Espírito Santo em nós é trazer em nossa consciência a verdade do reino espiritual. A verdade do reino, a iluminação do reino em nós. Ou seja, é o convencimento do pecado em nós. Quer ver? Quando você coloca uma roupa muito justa, o que você sente? Quando você coloca uma roupa que vai chamar a atenção, o que você sente? Quando você vai pensar em alguma coisa, o que você sente? Qual é o sentido, o sentimento que você tem com relação a isso? Porque a função do Espírito Santo é convencer do pecado, do juízo e da justiça. O convencimento do Espírito Santo é a respeito de uma justiça que é para um, é para todos. Todos têm estão na mesma balança de juízo e justiça de Deus. Então, a função do Espírito Santo é revelar para nós a justiça e o juízo de Deus. Agora olha só, o pecado também é papel do Espírito Santo. E o que nós precisamos é que o Espírito Santo nos leve a um arrependimento. Porque entre o pecado da consciência e da inconsciência, o pecado da ignorância e daquele que sabe o que está fazendo, ele pode ter uma culpa e condenação diferente. Haverá condenação. Mas enquanto a vida há arrependimento. Olha o que diz o texto, capítulo 1 de 1 Timóteo, verso 12 ao verso 16. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 e 16. Olha o que diz. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para o exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1,12. 1,12. E dou graças ao Deus que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo. Olha Paulo dizendo. Olha, estava incutido em Paulo uma condenação de culpa para o juízo eterno, mesmo sendo religioso. Então aqui está assim, ó. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. É daí que nasce a ideia de que somos perdoados para sermos convertidos e santificados. Éramos errantes, o Senhor nos perdoou, e o Senhor agora colocou em nós um espírito para uma santificação. Mas o que nós vemos? Nós vemos assim, andamos em santificação, buscando em santificação. O pecado habita em nós, sempre nos coloca para o chão, joga para baixo. Nós só pedimos perdão e continuamos a vida e caímos no mesmo erro.
Mas Paulo está dizendo, eu fiz tudo na ignorância, fui perdoado, e o Senhor perdoou o meu pecado, e hoje eu sou ministro do Evangelho. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, o pecado na minha ignorância foi perdoado, agora eu não posso ser ignorante mais e continuar vivendo no pecado. Eu tenho que abandonar o pecado. Deixar o pecado. É o que Jesus disse, vá e não peques mais. Por quê? Porque haverá condenação, irmãos, não dá mais tempo, só vou ler mais um texto. Se coloquem em pé, irmãos, por favor. Meu Deus do céu. Queria tanto terminar hoje de uma forma assim tão completa. Existe pecado por fraqueza e pecado de presunção, premeditação. Quando nós olhamos para Pedro, Pedro pecou, foi um pecado de fraqueza, ou seja, Jesus vai dizer assim, eu vou para a cruz, você entregue na mão dos pecadores, e Jesus adverte Pedro adverte Jesus, dizendo, não faça isso, não vai ser assim. Jesus repreende Pedro, naquela conversa toda, Jesus vai dizer assim, Pedro, Satanás pediu para se andar na sua vida como trigo, e você vai me negar, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Imagina, Senhor, jamais eu farei isso, por quê? Porque eu te amo demais. O Senhor sabe que eu te amo. Sim, Pedro, eu sei que você me ama, mas você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro tinha uma intenção de agradar o Senhor. Olha só. Mas o medo de Pedro e a fraqueza de Pedro fez com que quando Pedro estava vendo Jesus ser arrastado pelos soldados até onde Caifás, Anás, sumos sacerdotes, eles estavam preparando o julgamento, todos os discípulos ficaram com medo, juntamente com ele, Pedro. Pedro estava ali tentando se aquentar na fogueira. Alguém diz assim, eu te conheço, você também é um deles. E ele disse, não, eu não o conheço. Eu não conheço Jesus. Eu não sei nem quem é. Não, você estava, não, eu não sei quem é. E foi na conversa, ele escuta 3 vezes o galo cantar. E a voz de Jesus na sua mente martelando. Antes que o galo cante 3 vezes, você me nega. A Bíblia diz que ele caiu em si, ele chorou amargamente. Olha só, Pedro pecou de uma forma que o poder do medo e a fraqueza fizeram com que Pedro negasse. Pedro não queria. Pedro não queria. Nós podemos ver que o arrependimento de Pedro foi tão tamanho, irmãos, que o Senhor deu oportunidade para Pedro recomeçar a sua vida. O inimigo se andou de tal forma na vida de Pedro naquele momento, em que Pedro, pela fraqueza e medo, negligencia um chamado e um propósito. Mas Jesus sabia que não era aquilo que Pedro queria. No entanto, que quando Jesus ressuscita, chama Pedro novamente, dizendo, olha, chama Pedro lá também, que eu tenho um propósito na vida dele. Aqui nós podemos ver, irmão, Pedro pecou como Judas pecou. O coração de Judas foi tão mesquinho e tão individual e egoísta, que ele olhou para si e viu que ele não havia mais perdão para ele. E ele foi tirar a sua vida. Mas Pedro recomeça. Existe pecado. É por isso que Paulo ele vai dizer que eu tenho que olhar para a igreja e ver. A igreja tem doente, os dormentes e os fracos. Existem 3 grupos na igreja que vivem no pecado. Os doentes que são enfermos espirituais por causa do pecado, eu tenho que olhar para eles, orar por eles. Os fracos eu tenho que sustentar, os fracos na fé. Aqueles que não têm força para vencer o pecado. São esses que olham para si e falam assim, eu não queria viver no pecado, pastor, eu queria viver uma vida em Deus. Eu queria viver uma vida no Senhor. Mas tem uma força que é maior do que eu. Ainda eu não entendi o poder do Espírito Santo. Eu ainda não entendi o poder da libertação do pecado. Mas eu quero estar no meio de vocês, porque eu quero estar orando, porque eu preciso me libertar disso. Esses são os fracos, que não têm força para se levantar sozinho e precisa da igreja. Mas quando a gente olha os fracos, a gente vê que há uma condenação para com eles. Eles não podem mais fazer parte do nosso meio.
Ele não pode mais fazer isso, não pode mais fazer aquilo. Por quê? Porque ele está no pecado. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu prefiro 1000 vezes um fraco no pecado do que um desordeiro no pecado. Porque o desordeiro é aquele que é um miserável, é um pecador, é uma vida cheia de pecado, querendo fazer arruaça. Esse é o desordeiro. O desordeiro, ele só vê pecado nos outros, ele não tem pecado. Ele só quer fazer agitação para tirar as pessoas da comunidade, mas ele não tem pecado. Ele é o santo do pau oco. É o santo do pau oco. Esses são os desordeiros, quer trazer desordem. Para esses, Paulo diz: repreende eles, porque eles vão trazer desordem. Mas os fracos, que sabem qual é o seu pecado, e que já disse que não tem força. Eu já recebi irmãos para conversar, irmãos. Eu já recebi irmãos na comunidade para conversar, em que eles disseram para mim assim: pastor, eu não tenho força para vencer isso, pastor. O senhor vai me excluir? Eu falei assim: não, filho, eu vou sustentar você na fé. Eu vou te cobrir de oração. Eu vou te ajudar a ser liberto do pecado. Eu vou fortalecer você, eu acredito em você. Eu quero investir em você. Esses são os fracos que vão sempre ter o meu apoio, que quer abandonar o pecado. Mas desordeiro é chumbo no lombo. No entanto, que já passou muitas pessoas na nossa comunidade. Pessoas de boa oratória, de posição social. Para mim não tem grande, não tem pequeno, irmão, rico ou pobre. Para mim não tem isso. Eu não sou de lamber rico e não sou também de bajular pobre. Eu não tenho distinção de pessoas. Para mim estão todos na mesma régua. Se é pecador, confesso, e sabe que tem o pecado e quer lutar contra o pecado, você pode ter certeza que tem um pastor que vai te auxiliar. Mas não seja melhor do que ninguém para acusar ninguém aqui dentro. Porque no desordeiro, além de ele viver no pecado, ele quer arrastar outras pessoas de bem para o pecado. Eu prefiro perder um desordeiro do que perder um fraco. Porque o fraco pode ser que o Espírito Santo pegue ele mais cedo ou mais tarde. O fraco pode ser que o Espírito Santo encha ele de poder e ele comece a viver de uma forma tão gloriosa que através dele centenas de pessoas se converterão a Cristo. Aleluia! Porque assim aconteceu com Pedro. Pedro entendeu que ele era fraco e que precisava de perdão e que precisava de misericórdia. Mesmo longe, ele tinha um coração tão perto do Senhor que o Senhor, a primeira coisa que ele falou depois de ressurreto era sentir o coração de Pedro, que estava perto dele, não estava longe. Porque, irmão, olha só, existem pessoas, eu vou dizer um segredo para você. Existem pessoas que vivem na comunidade, que são coração tão perto do pastor, que quando eu chego eu sinto como está o espírito do irmão, o espírito da irmã, de tão próximo a um entendimento de busca em misericórdia e santificação. Mas quando há um espírito de soberba e presunção por causa do pecado, eu também sinto. E automaticamente, irmão, uma vez, pessoas que estavam aqui na comunidade, que tinha a sinceridade como regra de fé, de proximidade, uma comunhão maravilhosa. Quando eu comecei a sentir algo diferente, irmão, o Espírito de Deus fechou meu coração de tal forma que nem consegui olhar nos olhos, eu consegui olhar. Mas não deu 2 meses, puxaram o acampamento. Por causa do quê? Do pecado. Do pecado. Pecado é coisa séria. E nós precisamos tratar do pecado como coisa séria. O pecado destrói famílias, o pecado destrói igrejas, o pecado destrói ambiente social, o pecado destrói ambiente familiar, o pecado destrói tudo. Nós precisamos estar sensíveis. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você olhe para você e veja em você se o poder do pecado está maior do que a unção do Espírito Santo em você para te convencer do pecado. E nós juntos nós vamos buscar, nesses 2 domingos ainda que temos pela frente, um esclarecimento do Espírito Santo para a mudança das nossas vidas,
e um perdão de Deus para um avivamento espiritual. Um avivamento espiritual nas nossas vidas. Se nós queremos uma vida espiritual completa, primeiro eu tenho que abandonar o pecado, e o pecado não são coisas grandes. Por isso que Jesus diz: ninguém que deita remendo novo em vestido velho suporta. Por quê? Porque rompe. O que ele está dizendo? Se tem pecado, primeiro tem que haver uma remoção do pecado. Tem que haver uma vestimenta nova. Para quê? Para se porventura der um rasguinho, está com vestimenta nova, aí não vai estourar. Vinho novo, olha só, vinho novo só pode ser deitado em odres novos, porque não aguenta. Está falando sobre a presença do Espírito Santo. É por isso que tem muitas pessoas indo para cima e para baixo, buscando profecia, buscando pessoas que orem, querendo mover apenas do emocional. Irmão, nunca se houve tanta facilidade para enganar pessoas como no dia de hoje. Eu preciso apenas de meia hora, irmão, falando um monte de coisa, meia dúzia de língua estranha, falando que Deus falou para tal pessoa isso ou aquilo, irmão, para as pessoas desabarem em choro. Nunca se houve tanta facilidade para enganar pessoas como nos dias de hoje. Pessoas correndo para baixo e para cima, atrás de revelação, atrás de profecia, atrás de pessoas, atrás de igreja. Surgiu um novo evento, vão todo mundo para lá. Estão tendo um movimento aqui na cidade disso e vão todo mundo para lá. Aí você começa a ver, irmão, aprenda o que eu vou dizer. Olha só, a igreja, ela é inclusiva. A igreja é inclusiva, ou seja, a igreja recebe todas as pessoas, mas a igreja também é exclusiva. Por quê? Porque somente a igreja tem a presença do Espírito Santo. A igreja é inclusiva, recebe todo mundo, mas a igreja é exclusiva. Só os santos conseguem ter a paz do Espírito Santo de Deus. Quer ver? A igreja inclusiva está indo atrás das pessoas. Jesus te ama, Deus tem um propósito na sua vida, deixa eu dar um beijinho em você, deixa eu abraçar você. E quando essas pessoas vêm para a igreja inclusiva, tem que ter uma mensagem exclusiva de Deus, que é arrependimento. Você está entendendo? E quando a igreja começa a pregar sobre arrependimento, quem não quer nada com o reino dos céus vai embora, deixa. E são esses que muitas vezes tem um movimento, aquele movimento, eu quero aquele movimento, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero. Irmão, em nome de Jesus, em qualquer casinha, dentro de uma cidade tão pequenininha, se tiver um pastor que está pregando ali dentro e falando tropicão, mas ele está falando sobre pecado, sobre céu, sobre inferno, amado, em nome de Jesus, entenda, Deus está ali movendo aquelas pessoas para a eternidade. Aquele pastorzinho que não é muito letrado, mas que tem ali 5 pessoas que sabem o que é pecado, o que é céu, o que é inferno, o que é Espírito Santo, o que é comunhão, o que é vida com Deus, o que é igreja, ainda que pequenininha. Estas pessoas herdarão a vida eterna. Aleluia! Nós precisamos entender isso. Amém, amados? Que o pecado, irmãos, em nome de Jesus, seja repudiado em nós, e que de tal forma nós possamos vencer o desejo que o pecado proporciona em nós. Se o Espírito Santo quebrantar-nos, irmão, quebrantar a cada um de nós, com certeza nós vamos caminhar com essa convicção de eternidade com o Senhor. Já vivi muitos momentos difíceis na minha vida, muitos, irmãos, já vivi muitos momentos difíceis. Às vezes tem pessoas que falam assim: pastor, estou passando um momento difícil, fala para mim qual que é o seu momento difícil. Eu falei: dó, quer que eu conte a minha história de vida para você? Quer que eu conte a minha história dentro de igreja? Quer que eu conte? Quer que eu conte mesmo? Eu vou consolar você. Olha só, de todos os momentos que eu vivi na minha vida, todos, eu nunca pensei em voltar à vida velha que eu vivia. Eu nunca me vi mais dentro de um bar, dentro de noites, dentro de biqueira, frequentando com pessoas. Eu nunca tive o desejo de voltar a viver a vida de pecado. Nunca. Sinto repúdio e nojo da vida que eu vivia. Por quê? Porque um dia o Espírito Santo revelou para mim a vida eterna.
ainda que fraquinho muitas vezes, eu digo: Senhor, segura na minha mão, eu quero vencer, eu quero ir para a eternidade com o Senhor, eu quero a vida eterna no Senhor, eu quero a vida eterna no Senhor. Eu nunca quero perder o temor de tal forma que eu vá viver a vida que eu vivia antes. Me perdoa, me ajuda. Porque tem texto aqui na Bíblia, irmão, só um texto. Os irmãos da ceia podem vir aqui à frente. Só um texto. Olha o que diz o texto, quer ver? Ó, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20 e 22. Olha que pecado terrível, por causa da dureza do coração. 2 Pedro 2, 22, diz assim: porquanto deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio... Não, para cima. Isso. Porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do que é santo, mandamento que lhes fora dado. O que Pedro está dizendo? Pedro com propriedade podia dizer: eu neguei Jesus no momento de fraqueza e de medo, porque eu não queria morrer, como Jesus estava indo para morrer. Mas eu não queria voltar para a vida que vivia. E olha o ensinamento que ele deu. Ele estava olhando pessoas que aceitavam a fé em Jesus, estavam voltando novamente para os rudimentos do pecado que viviam antes. Pedro está dizendo assim: eles receberão a mais dura condenação. Se apostataram da fé, abandonaram a fé, o lugar deles, se não for arrependimento, sofrerão mais duro juízo, porque conheceram a fé e abandonaram. Sabe o que Pedro está dizendo para nós? O arrependimento é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida. Enquanto a vida há perdão, enquanto a vida há perdão. Então, em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia do Senhor. E o Senhor conhece cada um de nós. Se há em você uma disposição para um arrependimento e ser cheio do Espírito Santo, participe desta ceia com esse entendimento.